Senhor presidente, secretário Leonel, vereadores, alunos do projeto Câmara.com, professora Marlene, professor Rafael, obrigada pela presença e por receber este projeto no 7º ano nesta unidade escolar. E, em especial, um cumprimento aos nossos alunos do 3º ano do ensino médio desta importante unidade escolar, Darcy, Frank, Welk, que logo vão estar de casa nova, né? Que bom. Primeiro, eu gostaria de fazer uma observação. Os alunos acompanharam aqui a votação daquele requerimento que solicitava a convocação do prefeito e secretários e agentes da prefeitura. Eu me abstive e alguns vereadores votaram contra. Quero explicar por que eu me abstive, porque pela legislação a Câmara não pode convocar o prefeito, pode convidar. Então, eu gostaria de fazer uma solicitação ao presidente que fizesse uma retificação ao chamar o prefeito em forma de convite. Senhor presidente. Eu vou atender o pedido da vereadora para não questionar muito o assunto e vou fazer o convite ao prefeito. Ok, obrigada. Ainda gostaria de fazer uma complementação da fala do vereador João com relação à audiência pública de ontem. A audiência pública de ontem que tratou sobre a situação dos animais abandonados aqui no nosso município, principalmente nos bairros. O vereador Eugênio acompanhou a audiência e bem colocou que o maior problema é nos bairros. E o vereador João bem coloca que tem uma legislação que foi aprovada nesta administração, que começou a discussão lá em 2009. Essa discussão com relação a uma lei que protege, que ampare e que dê condições do poder público e também das pessoas que protegem os animais terem condições. A discussão começou aqui nesta Câmara em 2009, se estendeu na administração passada, a legislação ficou praticamente pronta, e esta administração começou agora a colocar o projeto em vigência, sendo que a lei permite que 40 cães sejam castrados por mês, desde que a entidade esteja devidamente regulamentada, regularizada, poderá, então, fazer a castração. Vereador João, o grande pedido de ontem das protetoras e protetores individuais é que seja mudada a legislação para que também quem faz a proteção individual possa acessar este projeto. Esse foi um dos encaminhamentos, né? E o outro encaminhamento que foi em massa, que foi amplamente discutido, é a castração em massa, porque se houver programas de castração em massa, nós não vamos, com o tempo, vai diminuir em muito a proliferação dos animais, principalmente os animais errantes, aqui nós estamos falando daqueles de rua, e a outra questão, a conscientização das pessoas que são donos de animais, que façam a proteção e que cuidem do seu animal. E a microchipagem também foi um encaminhamento importante, porque se o animal está microchipado, há como identificar o dono e também fazer a autuação ao dono que solta o animal na rua. Mas o grande encaminhamento da noite foi, então, os avanços que o município deverá ter com a criação de um conselho de proteção ao animal e também de um fundo nesse sentido. E, claro, enaltecer a Rádio Jaraguá, sim, que tem um programa Hora Animal todos os sábados, das 8 às 10. O Martin acompanhou a audiência pública. Igualmente, nós queremos agradecer toda a imprensa que deu ampla publicidade à audiência pública de ontem, tanto é que a Câmara estava lotada. O vereador Eugênio também acompanhou toda a audiência. Eu gostaria de agora trazer para o vereador Jefferson aquele questionamento que o vereador me fez com relação à extinção do Ministério da Cultura. Realmente, o Ministério, como nome de Ministério, ele foi extinto, ou está sendo discutido a extinção, mas não significa que as ações voltadas à cultura do país estão também sendo desprestigiadas.
A incorporação do Ministério da Cultura pelo Ministério da Educação em nada altera o trabalho e os programas. Todos os programas serão mantidos, mas com um número reduzido de servidores comissionados, com uma forma de enxugar a máquina, que todo mundo sabe que a máquina pública está inchada, e está inchada nas 3 esferas, nos 3 poderes, então todo mundo precisa começar a fazer alguma coisa. As alterações que serão feitas na Lei Rouanet merecem algumas explicações. Foram sugeridas pelo Tribunal de Contas da União após constatar que existe mais de 8.000 projetos aprovados e que não foram auditados. Não há como saber se realmente foram executados. O Ministério da Cultura tem apenas 24 auditores e o Tribunal de Contas da União, vereador Jefferson, chegou à conclusão que levaria 64 anos para esses auditores verificarem os milhares de projetos que estão em andamento. A renúncia de receitas do governo federal para a cultura foi de mais de 5 bilhões nos últimos 4 anos. A lei determina que um fundo específico chamado FICARTE deveria incentivar projetos com fins lucrativos, mas esse fundo nunca foi criado e o Ministério da Cultura se utilizava do Fundo Nacional de Cultura, que só deveria ser usado para projetos que não visam retorno comercial ou com poucas chances de conseguir patrocínio. Até o Rock in Rio recebeu 2 milhões de incentivo fiscal para sua realização, sendo que seus organizadores tiveram uma receita de 34 milhões. Com todos esses problemas, a operação do Fundo Nacional de Cultura, a liberação de autorizações para captação através da Lei Rouanet e os editais para apresentação de projetos estão sendo revistos. Então, é essa a discussão, a revisão na aplicação, a revisão na liberação. Os investimentos na cultura, naqueles projetos que visam realmente a difusão da nossa cultura, executados gratuitamente para a população. Os projetos via Lei Rouanet, eles têm como natureza incentivar a cultura, mas não prevê lucro. Portanto, quem recebe a aprovação de um projeto pela Lei Rouanet, ele tem que, inclusive, dar uma contrapartida em serviços para o poder público. Por exemplo, um artista fez o projeto custou lá 20, 30 mil reais. Ele recebe o recurso, em contrapartida, 20% daquele valor ele deve prestar em serviços à comunidade, como apresentações gratuitas, apresentação nas comunidades sem cobrança de ingresso. E o que tem acontecido com a Lei Rouanet nos últimos anos é um abuso, no sentido de falta de controle, e isso está sendo revisto, não é de agora, é desde 2010, que o Tribunal de Contas da União mandou cessar e está sendo revisado todo o processo e os critérios para a liberação de recursos via Lei Rouanet. Então, vereador, eu acredito que o vereador já tenha também conhecimento dessas informações que eu estou lhe passando, mas como eu me comprometi a trazer a informação, então fui pesquisar e aqui está. Então, a cultura continua, o incentivo continua, mas com regras que garantam a aplicação de recursos de uma forma mais justa. E, falando em cultura, na próxima sessão também vou falar um pouquinho do Fundo de Cultura Municipal, que também tem a mesma característica, de liberar recursos para pessoas e entidades que promovam a cultura aqui no nosso município. O Estado também tem a sua forma de incentivar e o governo federal da mesma forma. Para citar um exemplo, o Centro Histórico, as estações ferroviárias foram totalmente restauradas com recursos da Lei Rouanet, e é uma lei que possibilita a captação de recursos, e quem faz a destinação pode deduzir até 4% do imposto de renda devido na fonte. Então, nós temos muitas formas, a Lei Rouanet possibilita muitas formas de incentivo à cultura, mas ela está passando por um processo de revisão por falta de controle e auditamento nas contas. É isso, vereador. Tem alguma dúvida? É isso, obrigada.